Qual a sua idade emocional? Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos vídeos que você anda assistindo por aí, porque para que esse vídeo funcione, eu vou precisar que você participe dele seguindo algumas instruções para a gente calcular aproximadamente qual a sua idade emocional. Por isso, antes de continuar assistindo esse vídeo, pegue um papel e uma caneta. Pega um papel e uma caneta. Eu vou te apresentar 25 perguntas. Cada pergunta deve ser respondida apenas com sim ou não. Se aquilo que foi dito pode ser aplicado a você, responda sim. Se aquilo que foi dito não corresponde a como você pensa ou age com frequência, então responda não. No papel que você pegou, vá anotando o número da pergunta e a sua resposta, sim ou não. Lembra que é importante que você anote o número da pergunta e na frente desse número a sua resposta, sim ou não. Ouça as perguntas com atenção e responda o mais sinceramente possível. Esse não é um teste para mostrar para outras pessoas, esse é um teste para você melhorar o quanto você sabe a respeito de si mesmo. Tudo pronto? Então vamos lá. Número 1. Com frequência, eu fico vacilando e adiando dar os passos necessários para atingir meus objetivos. Sim ou não? Número 2. Meu humor sobe e desce constantemente, variando entre a euforia num dia e a melancolia no dia seguinte. Sim ou não? Número 3. Eu sou excessivamente sensível com respeito à minha aparência. Sim ou não? Número 4. Na maioria dos dias da semana, eu me sinto de saco cheio com tudo. Sim ou não? Número 5. Vez ou outra, eu sinto que eu sou um completo fracasso. Sim ou não? Número 6. Eu sou capaz de viver longe dos meus pais e dos meus familiares sem sentir grande necessidade deles. Sim ou não? Número 7. Minha ideia de melhor divertimento possível é sempre a companhia de alguém do sexo oposto. Sim ou não? Número 8. Eu ficaria aterrorizado se eu fosse deixado absolutamente sozinho no mundo sem parentes, irmãos, irmãs ou familiares. Sim ou não? Número 9. Um dos maiores prazeres que eu tenho é dar presentes para outras pessoas. Sim ou não? Número 10. Raramente eu tenho culpa quando alguma coisa dá errado. Sim ou não? Número 11. Eu perco a paciência rapidamente com frequência e termino dizendo algo que não deveria ter dito. Sim ou não? Número 12. Me perturba quando eu estou conversando em um grupo e ninguém presta muita atenção em mim. Sim ou não? Número 13. Eu tenho a tendência de exagerar ou inventar histórias que me deixam bem na fita. Sim ou não? Número 14. Eu gosto de ser misterioso e indiferente. Sim ou não? Número 15. Eu me sinto incrivelmente feliz quando o foco principal de um ambiente ou de uma conversa é sobre minha pessoa. Sim ou não? Número 16. Eu prefiro mentir e desviar o tema da conversa em vez de confessar que eu estava errado e cometi um engano. Sim ou não? Número 17. Eu gosto quando alguém toma uma decisão muito difícil por mim. Sim ou não? Número 18. Eu gosto de mostrar que eu sou dominante para esconder meus medos e minhas fraquezas assim. Sim ou não? Número 19. Nos relacionamentos românticos, eu costumo ser 8 ou 80. Eu me apaixono rápido demais e me desinteresso rápido demais. Sim ou não? Número 20. Eu faço questão de ser simpático, agradável e amigável com todo mundo. Sim ou não? Número 21. Eu confio profundamente na minha capacidade de viver o mundo à minha maneira e não preciso ficar procurando o apoio e a validação de outras pessoas para isso. Sim ou não? Número 22. Vez ou outra, eu faço cara de paisagem e finjo não estar nem aí quando as coisas não dão muito certo para mim. Sim ou não? 23. Vira e mexe, eu desconfio que as pessoas estão falando mal de mim nas minhas costas, ou estão dizendo coisas com duplo sentido, cheias de sarcasmo ao meu respeito. Sim ou não? Número 24. Na maioria dos dias, eu sou tenso, impaciente, inquieto e meio disperso. Sim ou não? Finalmente, número 25. Eu sou ciumento e possessivo com relação a qualquer pessoa que eu ame, porque meu amor nunca é correspondido na medida certa. Sim ou não? Respondeu tudo? Beleza. Show. Agora vem o pulo do gato.
Cada pergunta que você respondeu, ela apresenta um determinado valor para a resposta sim e um valor diferente para a resposta não. Eu vou te falar os valores para cada resposta dessa que você deu. Anote esses valores para cada pergunta na frente das suas respostas. Por exemplo, na pergunta 1, uma resposta sim vale 8 pontos. Então, vá lá e anota 8 na frente da sua resposta. Você respondeu não na pergunta 1, uma resposta não na pergunta 1 vale 19 pontos. Vai lá e anota 19 na frente da sua resposta. Na resposta 2, uma resposta sim vale 6 pontos. Então, vai lá e anota 6 na frente da sua resposta. Você respondeu não na pergunta 2, uma resposta não na pergunta 2 vale 20 pontos. Vá lá e anota 20 na frente da sua resposta. A chave de pontuação para as demais respostas é a seguinte. Na pergunta 3, um sim vale 9 pontos, um não vale 17 pontos. Na pergunta 4, um sim vale 10 pontos, um não vale 20 pontos. Na pergunta 5, um sim vale 4 pontos, um não vale 29 pontos. Na pergunta 6, um sim vale 23 pontos, um não vale 5 pontos. Na pergunta 7, um sim vale 31 pontos, um não vale 5 pontos. Na pergunta 8, um sim vale 8 pontos, um não vale 26 pontos. Na pergunta 9, um sim vale 36 pontos, um não vale 2 pontos. Na pergunta 10, um sim vale 11 pontos e um não vale 29 pontos. Na pergunta 11, um sim vale 7 pontos, um não vale 24 pontos. Na pergunta 12, um sim vale 12 pontos, um não vale 19 pontos. Na pergunta 13, um sim vale 6 pontos, um não vale 21 pontos. Na pergunta 14, um sim vale 13 pontos, um não vale 24 pontos. Na pergunta 15, um sim vale 9 pontos, um não vale 25 pontos. Na pergunta 16, um sim vale 14 pontos, um não vale 26 pontos. Na pergunta 17, um sim vale 9 pontos, um não vale 19 pontos. Na pergunta 18, um sim vale 6 pontos, um não vale 17 pontos. Na pergunta 19, um sim vale 5 pontos, um não vale 29 pontos. Na pergunta 20, um sim vale 23 pontos, um não vale 11 pontos. Na pergunta 21, um sim vale 36 pontos, um não vale 10 pontos. Na pergunta 22, um sim vale 4 pontos, um não vale 31 pontos. Na pergunta 23, um sim vale 8 pontos, um não vale 20 pontos. Na pergunta 24, um sim vale 7 pontos, um não vale 31 pontos. Finalmente, na pergunta 25, um sim vale 12 pontos e um não vale 22 pontos. Anotou seus pontos na frente das suas respostas? Ótimo. Agora dê uma pausa no vídeo para poder somar todos os pontos que você anotou na frente de cada resposta. Depois que você somar, divida o total de pontos por 25. Fez isso? Ótimo. Eu vou te dizer o que sua pontuação significa. 25 pontos é a pontuação perfeita. Sério mesmo que você respondeu tudo com sinceridade? Porque se você marcou 25 pontos, meus parabéns. Começa a dar algumas palestras e cobre bem caro por isso. De 22 a 24 pontos, essa é a maturidade normal. Você aproveitou bem seus anos até aqui. De 18 a 21 pontos, significa que você está quase na média, mas é recomendável rever algumas de suas verdades absolutas. Talvez uma boa conversa com um bom amigo ou algumas sessões de terapia cognitivo-comportamental ajudem você. Uma pontuação igual ou abaixo de 17 significa que você é um adulto que se comporta e pensa como um pré-adolescente. Se você ainda não está fazendo acompanhamento psicológico, marque uma sessão o quanto antes. E eu já vou te avisar, serão longos anos de análise. Um grande abraço e boa sorte, gente boa!